Muito bem. Bom dia a todos e todas, bom dia a todos os seres vivos que aparecem por aqui, nessas Windows do Google Meet. Sou Luciano Nascimento e nós estamos na disciplina de Criminologia do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual da Paraíba, do CCJ-UEPB. E hoje vamos para os primeiros tópicos do programa de conteúdos dessa disciplina. Fora enviado um texto para que vocês pudessem ler, não é isso? Reservarei, portanto, 30 minutos, em torno de 30 minutos, ao final da aula, para debatermos sobre o texto da professora Rebeca Dias, que trata sobre o pensamento criminológico e a Faculdade de Direito do Recife, a FDR, na Primeira República, ou seja, a construção de um trabalho de Rebeca Dias, que, na verdade, é o levantamento de uma memória dos primeiros momentos de estudos da criminologia no Brasil, né, que se dão na Faculdade de Direito do Recife, assim como também vai se dar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E, nesse texto, Rebeca Dias levanta, portanto, a produção científica dos professores da FDR, à época, século XIX, sobre os pensamentos da criminologia, especificamente das escolas criminológicas italianas, e que Rebeca no texto não realiza essa distinção, mesmo porque também ela não é necessária, mas lembrando, mais uma vez, que quando falamos de criminologia, a maior parte das escolas elas são italianas, né? E quando falamos de dogmática, como veremos na aula de hoje, nós falamos do pensamento alemão, ou seja, as duas grandes escolas do direito da modernidade, uma com uma identidade inegável, que é a escola italiana, sempre preocupada com a ideia do bem jurídico, do que proteger, né? Ou seja, com a ideia da tutela à luz do direito criminal, do direito penal, e, do outro lado, uma escola também com uma identidade inegável, que é a escola do direito penal alemão e da própria criminologia alemã também, mas com menos incidência do que a escola italiana. Os alemães sempre preocupados com uma construção dogmática do direito, sempre preocupados com um esqueleto normativo de direito, e, portanto, eles inventam os sistemas penais, enquanto os italianos inventam as escolas criminológicas. Então, as principais escolas de pensamento da criminologia, elas são de natureza do pensamento italiano, das ideias italianas, enquanto que os sistemas penais são das letras e da cognição alemãs, digamos assim, né? Então, há uma divisão aqui, né, entre essas duas grandes escolas do pensamento do direito ocidental. E que, mais recentemente, vem se juntar a essa escola, o pensamento americano, mas isso a partir do início do século XX, dos anos 30, dos anos 40, com as construções, portanto, do pensamento da sociologia criminal, da criminologia e do próprio direito penal americano, pelas diversas universidades americanas, como, por exemplo, a Universidade de Chicago, a Universidade de Illinois, a Universidade de Indiana, né, e outras grandes universidades americanas que deram vida, digamos assim, a uma grande escola de direito, mais precisamente a partir do início do século XX, digamos assim. E, ao final, portanto, debateremos esse texto de Rebeca Dias, porque nos parece relevante no sentido de que ele representa, né, um momento original do pensamento jurídico brasileiro, que já se foi há muito tempo, né? Faz tempo que não temos um pensamento original no Brasil sobre o direito. Os nossos autores se tornaram Ctrl-C e Ctrl-V dos pensamentos europeus e alguns outros mais ligados à ideia americana, né? Do pensamento, portanto, dessas universidades americanas e, portanto, dessa escola americana recém-ingressada nesse hall seleto aí, digamos assim, do pensamento jurídico ocidental. Vamos, portanto, deixa eu colocar aqui no chat por onde vamos começar, né? E vamos, o programa é esse, digamos assim. Iniciamos, portanto,
por aquilo que é conhecido como pensamento da sociologia criminal e da criminologia e das teorias sociológicas criminais, digamos assim, de consenso. A sociologia criminal, portanto, ela vai expressar uma preocupação com aquilo que vai se tornar, digamos assim, as primeiras estruturas, se não estruturas para alguns autores, mas os primeiros elementos constitutivos de uma estrutura da criminologia. Então, a sociologia criminal, ela se torna responsável por aquilo que a criminologia vai conseguir organizar como elemento ou como estrutura dos seus próprios estudos. Ou seja, eu vou me referir aqui na ideia do crime, ao sujeito, ao crime e à motivação. Esses são os elementos linguísticos, portanto, que a sociologia criminal vai inaugurar para analisar essa fenomenologia que nós chamamos de crime, que os italianos chamam de reato, enfim, que em diversas línguas aparecem, como um resultado das relações sociais desenvolvidas nesse grande espaço denominado de sociedade, que o professor Nicolas Luhmann vai chamar de teoria dos sistemas sociais, ou que o professor Luhmann vai chamar de sistema social, e não sociedade. E a sociologia criminal, portanto, se organiza para responder às perguntas, ou a principal pergunta, por que é que existe o crime, ou o que é o crime na sociedade. E nessa construção da sociologia e da sociologia criminal, nós temos dois personagens relevantes, um italiano e outro francês. O primeiro deles, o professor Enrico Ferri, que vai sair da sociologia criminal para a criminologia, para aquela que vai ser nominada posteriormente como a escola clássica da criminologia italiana. E, do outro lado, você tem o professor francês Émile Durkheim, com seus estudos sobre o sentido, o significado do crime na sociedade moderna. Então, os sociólogos de natureza criminal, digamos assim, ou os sociólogos da sociologia criminal, vão estar preocupados em responder quem é o sujeito do crime, o que é o crime e a motivação que leva alguém a cometer um crime nas relações sociais de um determinado modelo de sociedade. Pela metodologia adotada aqui na disciplina, nós vamos debater isso sempre à luz da ideia de um sistema. A sociedade é um sistema, o direito é um sistema, e, portanto, a metodologia empregada é a ideia da teoria dos sistemas, e que essas relações sociais traduzidas conflituosas e que os sociólogos de natureza criminal vão dar nome a elas, vão nominá-las, ou seja, vão usar a comunicação para significar essas relações sociais que se traduzem conflituosas pela teoria dos sistemas. A ideia aqui é, portanto, de uma interpretação sistêmica das produções comunicativas e desses acontecimentos. Esses criminalistas, ou esses sociólogos da criminologia ou da sociologia criminal, com essa preocupação trifásica de sujeito, crime e motivação, vão dizer nos seus estudos, portanto, que os criminalistas não estudam o criminoso e sim o crime. A função de um pensamento criminalista ou a função do pensamento da criminologia seria, portanto, estudar o criminoso e não o crime. Ou seja, quem é esse sujeito? E essa constatação nós vamos encontrá-la na escola clássica criminológica italiana, nós vamos encontrá-la na escola positivista italiana, e aí com uma produção denominada de científica por um outro paradigma. Na escola clássica, nós veremos que o paradigma de estudo é ou seja, a ideia sobre quem é o sujeito do crime, quem é o criminoso, e, portanto, qual é a estrutura científica utilizada para dizer quem é esse personagem, assim como na escola positivista, que o paradigma vai ser outro totalmente diferente, assim nós veremos. Então, para sociólogos da criminologia ou da sociologia criminal, como Ferri e como Durkheim, para Ferri especificamente, e essa é a sua afirmação,
os criminalistas não estudam os criminosos, e sim o crime, essa ideia de Ferri traduz nas suas letras de que existe uma superficialidade jurídica nos estudos e que, portanto, ele vai enfatizar a ideia de negação do criminoso, de que, para Ferri, portanto, a ideia não seria, primeiramente, analisar o sujeito do crime, mas analisar esse fenômeno denominado crime, digamos assim. Ou seja, por que a relação social se traduz conflituosa, e, ao se traduzir conflituosa, por que ela é nominada de crime? Né? Então, essa é a preocupação de Enrico Ferri na sociologia criminal e depois na criminologia da escola clássica italiana. Já a ideia de Durkheim, e Durkheim faz uma afirmação contundente, né? Em toda sociedade há o crime, em toda sociedade haverá o crime. O crime é um fenômeno inerente aos modelos de sociedade. Quando Durkheim faz essa afirmação, quando ele diz o crime é inerente a toda sociedade, Durkheim consegue realizar uma construção de afirmar o crime como um ente social. E na escola clássica, nós teremos, como veremos daqui a pouco, um grande embate sobre essa afirmação. Um grande embate sobre dois grandes nomes da escola clássica. De um lado, Beccaria, porque havia escrito, né, a sua obra Dei delitti e delle pene, dos delitos e das penas, de 1764. Né? E, do outro lado, um professor italiano, e provavelmente o penalista italiano mais relevante de todos os tempos, e um dos mais relevantes de todos os tempos nas ciências criminais, o professor Francesco Carrara, que havia publicado o seu livro chamado Il Programma di Diritto Criminale Italiano, o Programa de Direito Penal Italiano, e, portanto, esses dois autores travam, digamos assim, um embate na escola clássica a partir dessa afirmação da sociologia criminal de Durkheim, de que o crime é inerente a toda a sociedade, e, portanto, se o crime é inerente a toda a sociedade, o crime é um ente social. Beccaria, de um lado, lá na escola clássica, como nós veremos, adepto a essa ideia de que o crime é um ente social, e, do outro lado, Carrara, na ideia bem mais científica, mas nós veremos por que existe essa divisão. Né? Beccaria, ele é um filósofo do direito, mas também um cientista, né? Mas nessa matéria, Carrara vai se traduzir bem mais cientista com as suas construções do que Beccaria, mas, enfim, são dois grandes nomes. Enfim, quais as teorias, né? E são muitas, né? Quais as teorias construídas pela sociologia criminal? E veja que o paradigma é o da sociologia ainda, e não da criminologia. Ou seja, o que significa dizer que, nesse momento do início da sociedade moderna, né, a sociologia ela assume, portanto, a função de descrever essas complexidades da sociedade moderna. Então, os estudos são fundamentalmente sociológicos. Então, quando nós falamos de política nesse momento, é de uma sociologia da política. Quando nós falamos de economia nesse momento, é de uma sociologia da economia. Quando nós falamos de crime nesse momento, é de uma sociologia da criminologia, que ficou conhecida como sociologia criminal. Então, a sociologia assume, digamos assim, a função de traduzir, de observar e traduzir essas complexidades da sociedade moderna. E, portanto, fornecer os primeiros estudos, no nosso caso aqui, de natureza criminológica, fornecer as primeiras teorias envolvendo sujeito, crime e motivação, digamos assim. Né? Então, a sociologia procurava, né, se posicionar na sociedade moderna como um espaço de produção científica dela própria, da sociedade moderna. Daí a originalidade do pensamento do professor Niklas Luhmann, né, quando constrói a sua ideia da teoria dos sistemas sociais, né, e os seus livros são sempre o direito da sociedade, a política da sociedade, a economia da sociedade,
a arte da sociedade, né? A religião da sociedade, exatamente por quê? Porque todos esses fenômenos partiam de estudos da sociologia. Por isso que Luhmann se tornou tão reconhecido, né? Amado por uns e odiado por outros, exatamente por essa sua capacidade de observação, que os primeiros estudos da sociedade moderna são estudos sociológicos, de diversas naturezas, política, jurídica, econômica, teológica, artística, científica, etc. E que no Brasil nós teremos também uma originalidade a partir exatamente da Escola de Direito do Recife, que era mais do que uma escola de direito. E por isso ela é traduzida como a Escola do Recife, exatamente por causa dessa ideia de Luhmann. Ou seja, a Escola do Recife não é uma escola jurídica apenas, ela é uma escola artística, ela é uma escola política, ela é uma escola econômica, ela é uma escola jurídica, ela é fundamentalmente uma escola científica, porque todos os professores, nas suas disciplinas, enveredavam por uma ideia científica dos seus estudos, como bem faz constar Rebeca Dias, no seu levantamento sobre os estudos e as publicações da Escola do Direito ou da Escola do Recife, especificamente no campo da criminologia, naquele momento tão relevante. Então, essas teorias sociológicas, elas vão surgir em uma proliferação de uma riqueza bastante interessante. Como, por exemplo, como teoria sociológica, a ideia da desorganização social. Existe o sujeito, existe o crime e existe a motivação por uma desorganização social, ou seja, por uma desorganização da própria sociedade, digamos assim. Então, autores como Clifford Shaw, né, vão dizer que o crime é um produto da própria desorganização da sociedade nas suas relações sociais. E quais relações sociais? Ora, essas que Niklas Luhmann vai traduzir na sua teoria dos sistemas sociais. Desorganização social de natureza econômica, de natureza política, de natureza religiosa, enfim, das diversas naturezas, digamos assim. Então, Andressa, professor, a teoria do observador versus objeto é de Niklas Luhmann ou de Rafael de Jorge? A teoria do observador, Andressa, ela é uma construção do paradigma de pensamento denominado de construtivismo, né? Que nós faremos a leitura sobre esse momento tão relevante do pensamento ocidental. O pensamento construtivista, que não é um pensamento recente, né? Eu vou enviar para vocês, apenas como sugestão de leitura, um texto do professor Israel Lanas, professor da Universidade Complutense de Madrid e também professor na Universidade de Tóquio. O texto está em inglês, sobre o construtivismo. É um pensamento grego, mas que ele foi esquecido durante os diversos modelos de sociedade que vieram após a Grécia, como, por exemplo, o modelo romano de sociedade, os modelos, digamos assim, de constituição social, como o feudalismo, o modelo estamental, a sociedade medieval eclesiástica europeia, etc., mas que depois ele reaparece no pensamento da sociedade moderna e propõe uma série de revisitação aos pensamentos das ideias ocidentais. Então, a ideia do observador, ela está dentro de um movimento cognitivo e filosófico, né, linguístico, denominado de construtivismo. Agora, dentro de um pensamento que nós vamos chamar de estrutural funcionalista, que é o pensamento de Luhmann, 3 grandes autores vão tratar sobre essa ideia do observador. Luhmann, Hayes von Foster e depois Rafael de Jorge. Luhmann e Hayes von Foster, em um dos grandes debates dos anos 70 e dos anos 80 e até do início dos anos 90, sobre o sentido do observador na produção do saber e do conhecimento. E depois Rafael de Jorge, com os seus 20 anos de parceria e companheirismo com Niklas Luhmann, também ingressou nesse debate. Mas nós temos uma série de autores que tratam sobre a ideia do observador,
em outros, digamos assim, em outras matrizes de pensamento, como só, por exemplo, no pensamento funcionalista, né? Por exemplo, na escola sociológica do funcionalismo estrutural e não do estruturalismo funcional, de Talcott Pearson tratava sobre a teoria dos sistemas sociais e tratava também do observador, mas não com a mesma intensidade, mas não com a mesma abrangência que esses outros autores conseguiram dar, portanto, a esse pensamento. Então, uma das primeiras construções de teorias sociológicas e de sociologia criminal é a ideia da desorganização da sociedade. Quando autores como Clifford Shaw vai falar de desorganização social, é desorganização do que Luhmann vai chamar dos sistemas sociais, desorganização da economia, desorganização da política, desorganização do próprio direito, desorganização religiosa, ou seja, os conflitos religiosos e assim por diante. Raquel Oliveira, a motivação que foi dito como um dos pilares de investigação sociológica criminal, ela é a subjetiva, sem dúvida, é aquela que vai parar na estrutura do direito penal desde o primeiro sistema penal, que nós veremos aqui também, denominado, desde o primeiro sistema penal construído pelos alemães, chamado de sistema causal naturalista, do professor Franz von Liszt, né? É a ideia de dolo e culpa, é essa subjetividade, é essa motivação, Raquel. Ou a desorganização social já é entendida como uma motivação. Não, a desorganização social ela é estudada como um cenário que vai ensejar motivações, né? Mas ela não é a própria motivação. A desorganização social, ela, portanto, se traduz como um momento em que essas motivações subjetivas elas vão para dentro das relações sociais, né? Por exemplo, a desorganização social no campo da religião. Isso vai gerar uma série de conflitos, e esses conflitos dentro de uma subjetividade denominada, por exemplo, lá no direito penal, de dolo e de culpa, nesse campo da subjetividade. José Lima. Essa desorganização seria o mesmo que anomalia social? Veja, José, sim, de certa forma, sim. A ideia de anomalia social de Robert na sociologia criminal americana, né, de Robert Merton, na ideia do funcionalismo sociológico ou da sociologia funcional ou funcionalista de Robert Merton, sim. Essa desorganização social, a anomalia seria uma observação de Robert Merton sobre essa desorganização social. A anomalia estaria, portanto, dentro de uma construção de sociologia criminal que ela representaria toda uma complexidade das teorias sociológicas. Diga, Luciano. Levando por esse encontro aí da desorganização social como uma anomalia, eu poderia incluir objetos como a desigualdade social e o espaço urbano violento como elementos dessa desorganização? Sim. Um dos cenários que motivaram a ideia de desorganização social, por exemplo, é a mudança paradigmática econômica da sociedade moderna, né? Ou que funda a sociedade moderna, por exemplo, a invenção da sociedade industrial pelos britânicos, né? Com a máquina a vapor, em que você coloca esse paradigma dentro de uma sociedade moderna, mas essa sociedade moderna, para ser moderna, ela própria se auto-intitula a sociedade da ratio, sociedade da razão, né? Que, aliás, vai ser o primeiro critério utilizado por Beccaria, né, para construir a sua ideia de sistema de penas para o direito penal da modernidade. Mas como é que eu posso chamar de sociedade moderna da razão num paradigma econômico, né, em que uma minoria tem, digamos assim, uma minoria é proprietária dos meios de produção e uma maioria é a massa de miseráveis? Ou seja, pessoas que tinham que trabalhar 16 horas, 20 horas para ganhar um salário insignificante que não conseguia comprar o produto que ela própria fabricava, essa pessoa. Ou seja, as pessoas que
estavam nas tecelagens britânicas, 14 horas por dia, 16 horas por dia, fabricando os tecidos que elas próprias, essas pessoas, os trabalhadores, com o salário que ganhavam, não poderiam comprar os tecidos para fazer uma roupa para si própria. Então, que razão é essa? Que racionalidade é essa? Ou seja, uma sociedade moderna racional, em que nas fábricas estavam crianças de 8 anos de idade, de 10 anos de idade, de 12 anos de idade, trabalhando 10, 12, 14, 16 horas, inclusive em horário noturno. Que racionalidade é essa? Ou nós poderíamos perguntar, qual é a organização dessa sociedade moderna? O que é que eu posso chamar, portanto, de organização dessa sociedade moderna? O quanto essa sociedade moderna é organizada, digamos assim. Então, a desorganização social vai ser, digamos assim, uma das complexidades da sociedade moderna, apropriada por autores como Christoph Shaw e como Henry Mackay. Esses dois autores vão estudar a desorganização social, portanto, como um cenário para o surgimento do sujeito, do próprio crime e para traduzir quais são as motivações. Assim como nós temos, portanto, como outra construção da sociologia criminal, a ideia da subcultura delinquente, com autores como Albert Cohen, na própria sociologia americana, digamos assim. Ou, por exemplo, autores como Ferragutti, de origem italiana, ou o próprio alemão chamado Wolfgang. Esses são autores que estão preocupados com a subcultura delinquente, ou seja, com a ideia do estigmatismo sobre esse sujeito, sobre essa pessoa que pratica a conduta, que ela se traduz como uma relação social conflituosa, mas que o sistema não quer, digamos assim, observar as complexidades, né, que fizeram com que essa relação social desse sujeito, né, nesse submundo da sociedade, né, já que esse sujeito ele não participa do mundo da sociedade moderna, ou seja, ele não tem acesso ao que a sociedade moderna produz, né? Não mudou muito, né? É só olhar para o tempo presente nosso, né? Quem é que tem acesso, né, às riquezas dessa sociedade moderna contemporânea, né? Quem é que tem acesso aqui a um lazer, digamos assim, que vai poder consumir as mais, digamos assim, as mais deliciosas benécias dessa sociedade moderna contemporânea, né? Veja, no modelo de sociedade que nós estamos, ir ao supermercado virou algo de luxo, imagine ir a um restaurante em que você diz, pô, eu gostaria tanto de consumir uma culinária X. Naquele restaurante tem, mas aí quando você olha o Instagram do restaurante, né, por exemplo, e olha o cardápio, diz, não tenho condição de ir naquele restaurante. Então, como ascender nesse modelo de sociedade? E, portanto, a cultura e a subcultura, elas se tornam, portanto, objeto de estudos no modelo da sociedade moderna, digamos assim. Aquilo que José mencionou, a anomalia como uma característica da desorganização social, Robert Merton vai transformá-la num tópico autônomo, para além da desorganização social, né? A anomalia nas letras de autores como Robert Merton vai ser, portanto, uma construção sociológica de natureza criminal para além da desorganização social, não apenas como um item da desorganização social, né? Como, por exemplo, a ideia do suicídio na sociedade moderna, né? Que nos dias de hoje, na sociedade moderna contemporânea, ainda é, e provavelmente continuará sendo, um tema dos mais relevantes, né? Por que ocorre o suicídio? Aliás, tem um estudo de Karl Marx sobre o suicídio, né, no auge da sociedade moderna industrial, né, um estudo muito interessante de Marx sobre o suicídio. Um dos grandes, não só estudos de economia política de Marx, mas um estudo de sociologia de Marx no campo do suicídio. Se você colocar aí no Google, né, no Aristóteles americano,
você vai se deparar com esse estudo de Marx. Coloque Karl Marx, o suicídio, e você vai ter acesso a esse estudo. Deve encontrar um arquivo em PDF traduzido para o português, um estudo bastante interessante. Ora, diga, José. Durkheim também tem Tem, exatamente. Um estudo sobre isso aí. Uhum. E, assim, tu estava falando aí de Merton, eu achei interessante, porque até um dia desse eu vi uma fala de um político, e como eu tinha lido o texto de Merton, eu enxerguei a tese dele na fala do cara, né? Porque ele dizia assim, era um político que estava debatendo com um economista, e ele dizia assim, na verdade, a sociedade implanta no sujeito aspirações que são artificiais, e não dá os meios de atingi-la. Né? Que Merton diz que é justamente quando o aparato cultural está desacoplado do aparato socioeconômico, né? Uhum. Que aí vai gerar anomia social e gerar desapreço pelas normas. Exatamente. Quando os meios legais não levam a atingir as aspirações implantadas no sujeito, cai o apreço pelas normas, né? No caso. Professor, o microfone. A ideia da anomia de Merton, ela é exatamente, né, no campo, por exemplo, do suicídio, né, estudos de Marx e de Durkheim, exatamente sobre complexidades da sociedade moderna. E que é uma das grandes, digamos assim, uma das grandes construções da sociologia e da sociologia criminal. Né? Porque até os dias atuais, a questão, por exemplo, do suicídio é uma questão ainda a ser dada resposta pela ciência. Né? Nós temos, obviamente, uma série de construções sobre o sentido, né, sobre qual sentido levam a pessoa, né, à prática do suicídio. A questão que você se refere é que a produção comunicativa é ela que forma a sociedade, né? Como diz Luhmann, não há sociedade sem comunicação, né? Não é aquela ideia de Kant, a sociedade é uma reunião de valores, né? Ou como sustenta até os dias de hoje Habermas, de que a sociedade moderna é uma moldura de valores. Não, a sociedade, valores é uma forma de comunicação, ou seja, valores é um produto da comunicação, é uma invenção da comunicação. Né? Os valores é o resultado do processo comunicativo. Né? Eu sempre pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica aqui, né? Para quem se sente uma pessoa de valores, né? Quantas vezes por dia você nega os seus valores? Faça uma reflexão sobre isso. Quantas vezes por dia, na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, no ambiente público, quantas vezes por dia você nega os seus valores? Né? Assim como Pedro negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Um instante só.
Bem, desculpe, pessoal, hoje aqui está realmente movimentada a situação. Desculpem. Veja, voltando, a questão do suicídio ainda é uma questão que remete muito. A questão dos valores, que ainda funciona como estrutura comunicativa da sociedade moderna, a maior parte das pessoas dizem que são pessoas de valores, né? Os meus valores são esses, né? Mas faça uma reflexão, né, de quanto você pratica dos seus valores durante o dia, né, nas suas relações sociais, seja ela familiar, profissional, de amizade, etc. Né? Diga para você mesmo quantas vezes eu pratico os meus valores por dia e quantas vezes eu os nego durante o dia. Né? Quantas vezes? Então, como dizem os construtivistas, os valores são um produto da comunicação. Né? Ou, como dizem os construtivistas radicais, eles são uma ilusão funcional. Né? E, como diz Rafael de Jorge, uma ilusão funcional necessária, né, para a convivência. Porque, senão, os conflitos, eles serão reiteradamente ou eles serão permanentemente, digamos assim, nesse sentido. Bom, dessas teorias, como a desorganização social, a subcultura delinquente, a anomia, que tem como principal nome o professor Robert Merton, construída dentro de uma ideia do funcionalismo da sociedade moderna, né? Merton é a sua ideia do funcionalismo. Elas são todas, como me referi anteriormente, todas construções sociológicas. Elas são, portanto, todas construções de um pensamento que se autocolocava como ciência naquele momento, que queria ser reconhecido como ciência, né? E que até hoje luta para ser reconhecido como ciência. A sociologia como uma ciência. Ou como diz Luhmann, se a sociologia ela é uma ciência, ela só pode ser uma ciência da sociedade. Ou seja, se a sociologia se posiciona como ciência, ela é uma ciência das complexidades da sociedade. Quando Luhmann diz isso, que a sociologia como ciência da sociedade moderna é uma ciência sobre as complexidades da sociedade moderna, ele está falando de complexidades de natureza jurídica, econômica, teológica, artística, científicas, de todas as ordens, que ele vai colocar como subsistema do sistema social. É essa a ciência que Luhmann quer dizer. E a sociologia, ela é, sem dúvida alguma, uma das grandes responsáveis pelas estruturas e os elementos constitutivos da criminologia, com todos esses seus estudos inaugurais, digamos assim. Né? E no Brasil, nesse campo da sociologia, você tem, exatamente na Escola do Recife, né? Exatamente na Escola do Recife, com Tobias Barreto, o primeiro texto no Brasil, né, de negação dessa estrutura sociológica ou de negação dessa estrutura científica da sociologia. Quando Tobias Barreto escreve um texto chamado Variações Antissociológicas, que você pode encontrar aí pelo Google, é um texto riquíssimo, quando Tobias Barreto afirma que, isso no século XIX, ele afirma que a sociologia não tem estrutura científica para descrever a sociedade moderna, que é o que Luhmann vai falar no final dos anos 50, 1959, 1960, 1961, quando Luhmann vai dizer assim, se a sociologia é ciência, ela tem que descrever as complexidades da sociedade moderna. Ela tem que ser uma ciência da sociedade moderna. Ora, Tobias Barreto tinha falado no século XIX que ela não tinha. E aí Luhmann vai construir toda uma carreira acadêmica em qual sentido? Em mostrar qual é essa estrutura que a sociologia tem. Por isso que ele vai escrever uma obra que ele vai nominar de Social System Teoria, Teoria dos Sistemas Sociais. Ou seja, aqui estão as estruturas da sociologia ao descrever a sociedade moderna, ou a sociologia fornecendo. Então, ele dividiu a sociedade como o grande sistema e
todas as outras complexidades como subsistemas desse grande sistema social chamado sociedade. O direito como subsistema dessa sociedade, a economia como subsistema dessa sociedade, a política como subsistema dessa sociedade, a arte como subsistema dessa sociedade, e assim por diante. Era essa estrutura, provavelmente, que Tobias Barreto estava falando. Ou seja, no século XIX não havia descrições confiáveis sobre a sociedade moderna pela sociologia. E no campo da sociologia criminal e da criminologia, ao mesmo tempo, nessas teorias sociológicas, Tobias Barreto também vai dar o seu grande contributo em 1878, escrever um livro que ele representa essas duas partes. Ele representa a sociologia, de um lado, que é uma sociologia criminal, e do outro lado, a criminologia e o direito penal. Por isso, essa obra ela é reputada no direito brasileiro como a primeira obra de criminologia na nossa realidade. 1878, ele conclui a obra, mas ela é só publicada em 1881. Ela é publicada 3 anos depois, quando aí ele já vai estar na posição de professor substituto da Faculdade de Direito do Recife. A obra é Menores e Loucos e o Poder de Punir, porque Tobias Barreto vai analisar por que é que os menores e as pessoas com deficiência mental praticam determinadas ações que elas se traduzem conflituosas. E, do outro lado, em situações conflituosas, sendo disciplinadas pelo direito e pelo direito penal, elas são disciplinadas do ponto de vista da punibilidade por um instituto chamado pena. Aqui surgem 2 grandes estudos na nossa realidade. O primeiro, sobre quem são esses menores, o segundo, a pena, à luz do artigo 10 do Código Criminal de 1830. Tobias Barreto vai analisar esses 2 mundos, o mundo dos menores e dos loucos, e o mundo jurídico criminal da pena, à luz do artigo 10 do Código Criminal de 1830. Então, a primeira parte do livro ela é um estudo de sociologia criminal sobre os menores, porque todos, até hoje, os criminólogos, em regra, e mais hipocritamente, os penalistas, ficam se perguntando por que esses meninos da periferia praticam essas condutas, esses meninos da periferia se envolvem com drogas, esses meninos da periferia não sei o que lá. Meu caro, minha cara, não são os meninos da periferia, são os meninos, não da periferia. Ora, aquilo que esses autores próprios chamam de delinquência juvenil, ela não tem classe social. Vá fazer um levantamento das condutas delituosas ou tipificadas como crime ou delito, dos jovens da classe média e da classe média alta. Vá fazer um levantamento e você verá, obviamente, que elas podem não ser e não serão exatamente as mesmas condutas praticadas pelos jovens da periferia. Por quê? Porque a realidade sociológica e econômica dos jovens da periferia é muito diferente desses outros jovens. Mas eles praticam condutas que elas são tidas e tipificadas como crime ou delito. Como, por exemplo, no campo da violência sexual. E tem estudos e estudos. Então, não é uma questão apenas de classe, é uma questão das relações sociais. É uma questão das relações sociais. Veja aí, por exemplo, e aqui, obviamente, não é no campo da infância nem da adolescência, mas, por exemplo, nesse campo da sexualidade, os próprios estudos mostram que o agressor, em regra, é alguém do convívio da vítima. E, em muitos casos, do convívio familiar da vítima. E isso não se dá na periferia apenas, isso se dá nas classes abastadas, na classe média alta também, não na periferia apenas. Nesse sentido. Então, Tobias Barreto inaugura no Brasil
né, a ideia de sociologia criminal e de criminologia com a sua obra Menores e Loucos e o Poder de Punir. Nessa primeira parte, esse estudo de sociologia criminal. Na segunda parte, o próprio estudo da pena, né, que vai desmentir, portanto, os estudos pioneiros e ditos científicos de Beccaria, como nós veremos daqui a pouco, a partir da escola clássica. Porque, vou só abrir aqui um parêntese, Beccaria vai utilizar três critérios que ele vai intitular de critérios científicos para legitimar a pena criminal. Porque Beccaria imaginou um sistema de penas para o direito penal à luz do paradigma iluminista, liberal, né, burguês, moderno, da racionalidade. Então, a primeira palavra que Beccaria vai utilizar para sistematizar a sua ideia de penas, ou seja, organizar a sua ideia de penas e, portanto, criar um sistema de penas para o que ele vai chamar de direito penal da modernidade, a primeira palavra é ratio, razão. Ou seja, a pena tem que traduzir uma razão. O segundo critério é proporcionalidade. Tem que haver uma observação entre a ação praticada, o seu poder de ofensividade praticada, a ação praticada, e o resultado, a gravidade traduzida nesse resultado. Ou seja, tem que haver uma proporcionalidade aqui da pena entre o que é a ação praticada e o resultado, o dano. Ou seja, não pode haver a mesma pena para um crime de homicídio doloso e um crime de homicídio culposo. Os resultados são diferentes, assim como a ação é diferente. Então, é nesse sentido. E o terceiro critério, por estar na sociedade moderna, né, por estar, portanto, na sociedade da inclusão, em tese, da inclusão, pelo menos do ponto de vista formal, legal, né? O terceiro critério é o critério da humanidade das penas. Ou seja, aí já é um critério da própria execução da pena, e não exatamente da pena. Os dois primeiros critérios são ligados diretamente à pena, racionalidade e proporcionalidade. O terceiro critério é um critério da execução da pena. A pena, para ser executada, ela precisa, portanto, ter um ambiente que favoreça as suas próprias finalidades. Ou seja, eu só posso falar de uma pena racional, proporcional e humana se, ao final do teorema, a pessoa que agora está na condição de apenado, ela está cumprindo a pena dentro de condições humanas necessárias para a sua reintegração social. Esse foi o iluminismo de Beccaria. Tobias Barreto vai simplesmente fulminar essa ideia de pena. Ele vai dizer que tudo isso, escrito por Beccaria, todos esses critérios, são critérios jurídicos, são critérios de natureza sociológica, jurídica e de natureza da teoria do direito penal, de natureza da teoria da criminologia e do direito penal. Só que a pena, ela não é, portanto, né, um instituto jurídico. Então, esses critérios não lhe diz respeito, porque eu não posso construir critérios jurídicos, vai dizer Tobias Barreto, para um instituto que não é jurídico, porque Tobias interpretava a pena como um instituto político e não jurídico. E por isso ele não vai ser, né, um ressocializador da pena. Tobias Barreto ele vai se traduzir, assim como Kant, como um retribucionista. A pena, ela é, para Kant, lá na sua metafísica, na sua fundamentação da metafísica dos costumes, a pena para ele, ela é um instituto jurídico criminal, né, de castigo, de punição. Para Tobias Barreto, a pena ela é um instituto político de punição e de castigo, e não de ressocialização. Para Kant, é jurídico de castigo e não de ressocialização. Para Tobias Barreto, é político de punição e castigo e não de ressocialização. Tobias Barreto vai dizer, a pena não tem fundamento, ela é o castigo pelo castigo. Ela é só isso, a punição pela punição do ponto de vista político.
porque ela não é jurídica. Então, portanto, não adianta procurar fundamentos jurídicos para a pena, porque ela é um instituto político. Pune-se através do direito porque ela é um comando político da sociedade. Aqueles que têm o poder político constroem a norma para, portanto, fazer da pena um instituto dentro do direito criminal para punir aqueles que, nas suas relações sociais, estas se traduzem conflituosa e, portanto, com um determinado poder de ofensividade, de lesividade e de dano, digamos assim. Daí ele dizer, o fundamento do poder de punir é não ter fundamento. Fundamento que ele está se referindo, jurídico. Fundamento jurídico. Né? Que, de certa forma, é um ensinamento que Maurício Antônio Ribeiro Lopes, num livro seu chamado Princípios Políticos do Direito Penal, publicado pela editora Revista dos Tribunais, não estou lembrado exatamente o ano, mas deve ser dos anos de 1997, 1998, né? Princípios Políticos do Direito Penal, um livrinho da RT que tem uma capinha rosa. Maurício vai dizer assim, a pena ela é um paradoxo jurídico na sociedade moderna. E por que ela é um paradoxo jurídico na sociedade moderna? Porque a sociedade moderna é a sociedade da liberdade. E como sociedade da liberdade, o direito que foi formulado para a sociedade moderna da liberdade, o direito penal, tira a liberdade do sujeito de direitos. Então, ela é um paradoxo. Ou seja, e o tira juridicamente, o tira por um instituto que Tobias Barreto vai dizer que é um instituto político e não jurídico. Porque a estrutura jurídica da sociedade moderna é a liberdade e não a vedação da liberdade. Diga, José. Mas a medida de segurança não seria, assim, não iria contraditar isso daí, porque você está protegendo, assim, não é mais o intuito somente de punir, mas de proteger, de gerar uma proteção à sociedade e tal. Progressão de pena também não seria uma maneira de mitigar o caráter restritivo de liberdade e tudo mais. Então, assim, dirimiria esse intuito somente de penalizar, não é isso não? Sim, no caso das medidas de segurança, José, que estão lá dos artigos 96 a 99 da parte geral do Código Penal brasileiro, as medidas de segurança elas não são aplicadas por uma questão jurídica, mas por uma questão de saúde mental daquele que pratica a conduta, né? Então, as medidas de segurança traduzidas em medidas de segurança ambulatoriais, que são aquelas de internamento, por exemplo, quando a pessoa tem, né, uma malatia cognitiva comprometedora e que, portanto, ela é conduzida a um estabelecimento próprio, a medida de segurança ela não é aplicada por causa de que a pessoa que praticou a relação social e se traduziu conflituosa, ela não é analisada por um aspecto jurídico, mas por um aspecto de saúde mental, né? A medida, tanto que ela não tem limite, assim como a pena tem limite. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. Nós tivemos um caso no Brasil, né, em que o advogado requereu a desinternação, o advogado requereu a desinternação do seu cliente porque ele já estava há mais de 30 anos cumprindo a medida de segurança. E o artigo 75 da parte geral do Código Penal estabelecia uma pena máxima de 30 anos no Brasil, que hoje é de 40 anos, desde 2019, com a Lei 13.964, denominada de pacote anticrime, que aumentou 10 anos no máximo da pena privativa de liberdade no direito brasileiro. E o Supremo disse, não, porque medida de segurança não é pena. Medida de segurança é um instituto previsto na parte geral do Código Penal brasileiro para situações que envolvem saúde mental. Pena é um instituto que também está na parte geral do Código Penal brasileiro, mas lá entre os artigos 32, né, dos artigos 32 até o 61, 62, 63, 64, por ali. E pena se refere a questões jurídicas, enquanto medida de segurança se refere a uma questão de saúde cognitiva, digamos assim. E por isso elas não têm limite, né? Então, ela não tem um fundamento jurídico. A medida de segurança não tem um fundamento jurídico. Ela tem um fundamento de saúde cognitiva ou de saúde mental. E, professor, que eu imaginava que, no caso, a medida de segurança, ela seria, no caso, para evitar um risco
a sociedade. Por exemplo, o indivíduo, ele por causa da sua condição mental, ele pode representar um risco. Como ele cometeu um delito, no caso, em razão disso, ele poderia vir a cometer outros. Então, essa proteção, essa medida de segurança não seria à sociedade, e sim ao sujeito. Veja, se eu fizer esse pensamento, José, de que ela, em relação à sociedade, e a reincidência? A reincidência daqueles que praticam ações delituosas dentro da racionalidade. É uma proteção à sociedade que eles tenham que ir para o cárcere? Então, qual seria a diferença entre medida de segurança e pena? Então, não haveria nenhuma diferença entre medida de segurança e pena. E que, portanto, a medida de segurança ela não deveria ser ilimitada, ela deveria ter um tempo também. Se eu fizer o raciocínio de que é em direção à sociedade, como diz esse rapaz que está aqui, acho que vocês estão vendo, esse autor alemão chamado Gunther Jacobs, diz, não, o direito penal não existe para proteger a sociedade. O direito penal existe para se autoproteger, e não para proteger a sociedade. Por exemplo, é a provocação que o professor Gunther Jacobs, da Universidade de Bonn, faz. Ele diz, todos os penalistas dizem que o artigo 121 da parte especial do Código Penal, denominado de homicídio, o artigo 121 existe para proteger a vida. Como o artigo 121 existe para proteger a vida, se quando o artigo 121 é aplicado, a vida não existe mais? Então, ele está protegendo o quê? Aí alguém vai e contesta a tese de Gunther Jacobs, diz assim, mas é no sentido de proteger a vida futuramente. Não tem estrutura. O direito penal não trabalha com o futuro. O direito penal trabalha com a legalidade. A legalidade é o presente. A ação precisa ser praticada. O direito penal, por exemplo, não pode intervir para evitar um homicídio. Não pode haver a intervenção. O direito penal só pode intervir quando o fato se conclui, quando a ação é consumada. E quando a ação é consumada, que ela não tem um resultado, o direito penal trata essa ação como tentativa e não como crime consumado. Isso diga, Raquel, no caso seria o que a doutrina chama de prevenção. Sim, exato, prevenção geral positiva que Jacobs vai tratar. É exatamente nesse capítulo que ele vai tratar de prevenção geral positiva. A prevenção geral positiva do direito penal não é para a sociedade, é para ele próprio. Porque, por exemplo, eu vou ficar mudando a lei o tempo inteiro? Ou então, se a norma não for reafirmada no seu poder dogmático, ou seja, se alguém matar outrem e não se aplicar o artigo 121 e tirar a liberdade dele, então todos olharão para o artigo 121 e dirão, qual será a força normativa do artigo 121? Então, o artigo 121 não protege a vida, assim como o artigo 155 não protege o patrimônio, assim como o artigo 213 não protege a sexualidade. O direito penal se autoprotege, né, na sua reafirmação do seu poder dogmático através da decisão judicial. Mas o direito penal não protege sociedade alguma, em lugar nenhum. Porque se o direito penal protegesse sociedade, né, nós não teríamos o número de crimes que nós temos em qualquer parte do mundo. Qual é a proteção? Ou seja, nós temos uma população carcerária de 813 mil pessoas e os crimes continuam acontecendo. Se não em índices maiores, né, como nós temos, nos últimos anos tivemos redução, é verdade, do número de homicídios, tivemos redução do número de furtos, de roubo, por exemplo, no início da pandemia, no primeiro ano da pandemia tivemos redução, nesse segundo ano os índices já voltaram a crescer novamente. Então, o direito penal é realmente um sistema de proteção da sociedade? E como o direito penal pode proteger a sociedade se o crime, né, se as relações conflituosas é a própria sociedade que produz?
Porque, como dizia Tobias Barreto, não cai do céu, não é um presente divino. Ou seja, o homicídio é a tradução de uma relação social conflituosa na sociedade. Quer dizer, Luciano, é bem assim, quer dizer, quando ocorre o homicídio, né, na periferia, então aí ele é um problema social, tem que ir para a cadeia, não sei o quê. Né? E quando ocorre o homicídio nas classes altas? Ele não é uma tradução das relações da sociedade, ele só é uma tradução das relações sociais conflituosas lá quando é na miséria, na pobreza. Né? Tem um documentário aí na Netflix sobre aquela senhora que era casada com o proprietário da IOC, né? E que cometeu um suicídio contra o seu marido. Aquele suicídio, aquele homicídio, ele não é um produto das relações da sociedade? O homicídio só é um produto das relações da sociedade quando é na periferia ou na miséria do capitalismo? Então, nós vamos aqui categorizar homicídios? Não, quando é na classe alta o homicídio, quer dizer, quando a violência doméstica acontece na periferia, então ela é violência doméstica. Quando ela acontece na classe média alta ou na classe alta, ela não é violência doméstica. A violência contra a mulher, quando ela acontece nas condições sociais desfavoráveis, ela é violência contra a mulher. Quando ela acontece, assim, nas classes altas, ela não é violência contra a mulher? Ela é violência o quê? Será que o direito realmente protege a sociedade ou o direito se autoprotege? Como diz o professor Gunther Jacobs. Nesse sentido que eu me referia. A pena, José, como dizia Tobias, ela não tem estrutura jurídica, porque ela é um instituto político. E a provocação que ele faz é exatamente essa. Se nós achamos, ou se nós pensamos que encontramos o fundamento da pena, é porque também já encontramos o fundamento da guerra. O fundamento jurídico. Qual é o fundamento jurídico da guerra? Façam uma pesquisa. Essa é uma sugestão. Por exemplo, uma pesquisa para escrever um artigo, ou até para ser seu trabalho de conclusão de curso. Traga um autor que esboce um conceito de fundamento jurídico da guerra. Que diga assim, olha, a Segunda Guerra teve um fundamento jurídico, a Primeira Guerra teve um fundamento jurídico, a Guerra dos 100 Anos na Europa teve um fundamento jurídico. No Brasil, a Guerra do Paraguai teve um fundamento jurídico. Me traga um que esboce um conceito de fundamento jurídico da guerra. Eu não conheço nenhum autor. Nenhum. Por isso, Tobias vai dizer, a pena, ela é paradoxal, ele não utiliza a palavra paradoxal, porque a sociedade moderna é a sociedade da liberdade. Então, a sociedade que é a sociedade da liberdade, juridicamente da liberdade, né, ela não pode criar um instituto jurídico que tira a liberdade de si própria. Então, obviamente que esse instituto ele é político, ele não é jurídico. Ou seja, ele é aquilo que Niklas Luhmann vai escrever décadas depois como subsistema do sistema social. A política como subsistema da sociedade moderna. As criações da política, as complexidades da política. Nesse sentido que eu me referi. Muito bem. Posto isso, vamos para o tópico seguinte do nosso programa aqui. Tem esse tópico denominado. Diga, Luciano. Professor, quanto à questão da leitura, infelizmente, no início das primeiras aulas eu não tive contato com toda a turma. Entrei em contato com todo mundo que eu consegui para mandar o texto, só que agora, por exemplo, eu criei um grupo para reunir todo mundo e percebi que mais ou menos a metade não tinha lido o texto, porque não tinha acesso a ele. Eu queria saber, estão perguntando
se é possível colocar o texto para a próxima aula para a gente discutir em sala. Claro que sim. Eu farei uma introdução sobre o texto, certo? Farei uma introdução sobre o texto de Rebeca Dias, e na próxima aula a gente discute, a gente debate aqui, eu reservo, como iria fazer hoje, 30 minutos para que possamos, portanto, debater o texto. Sem problema algum. Uhum. Obrigado, professor. Luana, essa turma tem grupo no WhatsApp, Luana está perguntando aqui, e Rafael. Luciano, me passa teu número para que me adicione. Está pedindo um número, Luciano, para... Eu penso que ele está falando com você, Rafael. Já te ajuda aí, pessoal. Beleza. Muito bem. Para você, o que é criminologia? Essa palavra inventada por Rafael Garofalo, né? Porque Garofalo, na escola clássica, aparece com um livro exatamente... eu vou mandar esse livro para Luciano, para que ele socialize com vocês, mas não é leitura obrigatória dos nossos tópicos aqui para a disciplina. Apenas como sugestão de leitura, para quem tiver interesse e tal. Vou mandar o escrito de Rafael Garofalo, que inventa a palavra criminologia, porque nós só temos até então a expressão sociologia criminal. E, portanto, com a criação da sociedade moderna, com a criação das escolas criminológicas, Garofalo aparece na escola clássica ao lado de Beccaria, ao lado de Francesco Carrara, né, com a ideia de criminologia. Ele vai e diz, o que nós estamos estudando aqui, ela está dentro de uma escola que eu vou chamar a ideia dessa escola de criminologia. Então, vou colocar essa interrogação aqui. O que é criminologia? Quando você... E Garofalo vai utilizar, né, na invenção da expressão criminologia na língua italiana, no dialeto, e depois no italiano e na própria língua latina, e criminologia vai utilizar a estrutura etimológica no sentido grego, né? Criminologia, logia, estudo, crime, estudo do crime. É assim que ele vai se posicionar. O que nós estamos falando aqui o que nós estamos realizando aqui, no que só depois vai se chamar escola clássica, porque eles não se intitulam os clássicos, são os positivistas que chamam eles de a escola clássica, né? E não os autores da escola clássica, como Beccaria, Carrara e Garofalo e outros, vão se intitular os clássicos. Não, são os positivistas que, para se diferenciar deles, os chamam de clássicos e se auto-intitulam positivistas, digamos assim. E Garofalo, então, diz, o que nós estamos realizando aqui são estudos sobre o crime. A criminologia é um estudo sobre o crime? Qual é a sua ideia de criminologia? Foi uma pergunta, pessoal. Qual é a sua ideia de criminologia? O que é que você pensa sobre a criminologia? Eu acho que nessa fase aí seria o estudo do crime, né? Só que teria que já ter uma definição do que é crime nesse sentido. Paulo César. Criminologia estuda os crimes e as circunstâncias sociais, a vítima, o criminoso. Acho que é um estudo dos fatores, contexto do crime. A criminologia busca estudar e discutir o crime com o aspecto social. O estudo dos comportamentos em relação ao crime. Veja, Rafael, criminologia é a ciência empírica. Essa é a definição clássica. Criminologia é a ciência empírica que se dedica ao estudo do crime, criminoso, vítima e controle social. Você tirou esse conceito de quem, Rafael? Porque essa é uma definição clássica. Criminologia é a ciência empírica. Veja, no nosso Código Penal, no artigo 1º,
Nós temos uma construção normativa que diz assim: não há crime anterior, não há crime sem lei anterior que o defina, vírgula. Não há pena sem prévia cominação legal. Ponto. Repito, diz o artigo 1º do Código Penal brasileiro: não há crime sem lei anterior que o defina, vírgula. Não há pena sem prévia cominação legal. Ponto. Isso é traduzido, portanto, numa estrutura constitucional, no artigo 5º, inciso 39 da Constituição de 1988. Então, para que haja crime, é preciso que haja uma lei. O que significa dizer que, se não houver uma lei, não há crime. Então, como é que a criminologia pode estudar o crime? Como é que mais ainda, pelo o conceito colocado aqui por Rafael, como é que a criminologia é uma ciência empírica? Vou utilizar aqui a ilustração que um autor americano constrói. Professor Neil Christian. Ele constrói uma definição que nota a ficção da criminologia como estudo do sujeito, estudo do crime, como estudo das relações sociais, ou até mesmo da vítima, nesse paradigma que nós estamos assistindo aí em ascensão, chamado vitimologia. Quando o Neil Christian diz assim, por exemplo, o senhor que está aqui, o jovem que está aqui, Luciano Souza Silva. Luciano Souza Silva, se nós tivermos digamos que a hipótese estamos num ambiente público, em um bar, num restaurante, enfim, estamos num ambiente social. E aí eu estou nesse ambiente social e eu deixo o meu smartphone em cima da mesa a qual eu estou. E vou até o sanitário. Luciano passa por essa mesa e pratica a conduta descrita no artigo 155 da parte especial do Código Penal. Subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico. 2 pontos. O smartphone é uma coisa alheia móvel com valor econômico, subtraída por Luciano para si, para ele ou para outra. Isso é um crime. Então, a sociologia estuda isso. Ou seja, a sociologia estuda o modus operandi praticado por Luciano Souza. A sociologia, ou a criminologia, estuda essa ação como uma ação das relações sociais conflituosas. Mas, para isso se configurar um crime, é preciso que Luciano tenha 18 ou mais anos. Digamos que Luciano seja uma criança de 11 anos. É a hipótese que Neil Christian coloca. Se é uma criança de 11 anos e passa e vê aquele smartphone e subtrai o smartphone na mesa, já que a pessoa, o proprietário não está ali, e leva o smartphone, é crime? Um garoto com 10 anos de idade, um garoto com 11 anos de idade. Não, não é crime, exato. Então, a criminologia estuda o crime? Qual é a diferença da conduta praticada pela criança de 10, 11 anos de idade e pela conduta praticada por Luciano? Qual é a diferenciação? Qual é a diferenciação? Isso, Raquel. Raquel, vai acontecer. A Raquel coloca aqui, a culpabilidade. Subentende-se que a criança não consegue distinguir. A criança não consegue distinguir.
Um homem, quando agride uma mulher... Exato, Luciano, a questão está na imputabilidade. Um homem, quando agride uma mulher, ele não consegue distinguir que está agredindo a mulher, assim quando uma criança agride o pai ou a mãe. Sim, então a questão não é criminológica, a questão é normativa. A questão do crime não é criminológica, ela é normativa. Então a criminologia não estuda. Sobre essa pergunta, que é a criminologia, essa é a ideia, coloquei exatamente porque vão ler um texto, após o texto que estão lendo. Eu li em Guilherme Nutt que a criminologia é o estudo das causas que levam à delinquência. Só se for na cabeça dele, só se for na cabeça de Guilherme Nutt que criminologia é isso, Maria Carolina. Só se for na cabeça dele. Só podia sair mesmo da cabeça de Guilherme Nutt de que criminologia é o estudo das causas que levam ao crime, né? Então me diga qual é a causa que um menino rico, né, filho de empreendedor industrial, se reúne com mais alguns amigos para praticar condutas que a norma diz que é crime. Quais são as causas que levaram ele? Por exemplo, quais são as causas que levam, né, um jovem de classe média alta a praticar crime contra o patrimônio se algo que ele tem é patrimônio? Por exemplo, quais são as causas que levam, né, alguém do sistema financeiro nacional, por exemplo, alguém que ganha dinheiro na Bolsa de Valores, alguém que é milionário, praticar um golpe contra a Bolsa de Valores? Praticando o crime do artigo 4º da Lei 7.492 de 86, crime contra o sistema financeiro nacional. Qual é a causa que leva essa pessoa a praticar esse crime? A pessoa é milionária, é um profissional do mundo das finanças, tem dinheiro para viver 5 vidas, e aí ele vai e comete um crime contra o sistema financeiro nacional, dando um golpe no sistema financeiro nacional. Quais são as causas que levam a ele? A criminologia vai estudar essas causas. E que causas são essas? Mas, professor, diga. Acredito que essa suposição que o senhor colocou tem mais motivações pessoais do que normativa em si, né? Assim, se for olhar por um aspecto que a lei tenta explicar, não existe, né? Sim, exato. E outras pessoas não praticam crimes comuns por motivação pessoal, não? Sim. Então, a criminologia tem estrutura. Por exemplo, a criminologia tem estrutura para estudar as motivações que alguém tem para cometer um crime de homicídio, por exemplo, um feminicídio. A criminologia tem estrutura para estudar por que um homem mata uma mulher simplesmente por ela ser mulher, ou isso seria digamos assim, um espaço científico de outra ciência como a psicanálise. Exato, porque aí vão ser estudados cada caso isolado, né? Cada caso é um caso. Sim, então o que é que a criminologia estuda? O que é que ela estuda? A criminologia tem estrutura para estudar por que é que um homem decide ter uma relação de natureza sexual com uma mulher, e aqui também pode ser com outro homem, porque o estupro não é mais, desde 2009, não tem mais como sujeito passivo só a mulher. Por que é que um homem decide realizar uma relação sexual sem o consentimento do outro ou da outra, utilizando-se
de violência para isso. Ou seja, por que é que um homem decide manter uma conjunção carnal ou ato libidinoso mediante violência, sem o consentimento do outro, que configura o crime de estupro? A criminologia estuda isso? A criminologia tem estrutura para dizer por que é que esse homem pratica essa ação? Essa é uma questão puramente biológica, não tem nada de psíquica? No caso da criança que levantei, Neil Christian diz que exatamente a questão é o instituto da imputabilidade, que, como eu acho que foi Leana que colocou aqui, culpabilidade, a imputabilidade no sistema finalista, né? Vocês estão tendo direito penal, provavelmente, né? Teoria geral do delito, teoria geral do crime, então estão estudando lá os sistemas penais, sistema causal naturalista do professor Franz von Liszt, sistema neocantista dos professores Edmundo Mesmer e Reinald Frank, o sistema finalista do nazista Hans Felsen e o sistema do funcionalismo, né, por exemplo, de Klaus Roxin e de Gunther Jacobs. No finalismo, né, o professor Hans Felsen, né, nazista de carteirinha, filiado ao Partidão, né, ele vai construir a culpabilidade por 3 elementos: imputabilidade, né, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. No caso que eu coloquei aqui entre a criança e Luciano Souza, a questão é de imputabilidade. É de imputabilidade. Ela é simplesmente imputabilidade. Ou seja, por quê? Porque em determinados sistemas penais, né, por causa de construções da criminologia, o direito penal decidiu que a imputabilidade é de 18 anos de idade, no caso do Brasil. Por exemplo, esse caso que eu narrei aqui sobre Luciano, se fosse na Inglaterra, a criança de 11 anos de idade, ela seria responsabilizada criminalmente. No Brasil, não. Na Argentina, não. No Chile, não. No México, não. Na Colômbia, não. Na Itália, não. Em Portugal, não. Na Bélgica, não. Na França, não. Será que a criminologia realmente estuda o crime, o sujeito ativo, as motivações? Bom, quando terminarem a leitura desse texto, quando debatermos na próxima aula, não na próxima, mas na próxima eu já deixo o texto, na próxima, para outra aula, o segundo texto vai tratar exatamente sobre essa questão, essa interrogação, que é criminologia. Mas isso nós deixamos para depois. Bem? Muito bem, então vamos lá. Nessa segunda parte aqui, sobre o texto da professora Rebeca Dias, né? Rebeca, ela dá um contributo ao direito brasileiro, no sentido de que ela levanta uma memória do pensamento criminológico brasileiro, a partir exatamente do seu primeiro momento científico na Escola do Recife ou na FDR, na Faculdade de Direito do Recife, e de uma construção de pensamento pelos professores daquela faculdade. Ou seja, eram os professores da área de sociologia, da área de direito penal, da área do que era a disciplina de criminologia, da área de ciência política, da área de filosofia, de teoria do direito, que estavam exatamente observando o que estava acontecendo no pensamento europeu sobre essa palavra crime, e aí, especificamente, as 2 primeiras grandes escolas criminológicas italianas, que são a escola clássica e a escola positivista, ou a escola positiva do direito penal italiano. Então, os professores daquela instituição estavam o quê?
estudando os textos daqueles autores, da escola clássica e da escola positivista, tentando absorver qual era aquela cultura jurídico-criminal para se posicionarem favoravelmente ou não, digamos assim, favoravelmente ou não, né, aquelas ideias construídas pelo pensamento italiano, ou pela complexidade de pensamentos italianos, digamos assim. Então, os professores analisavam os postulados construídos pela escola clássica, pela escola positivista, e, em seguida, publicavam seus textos no sentido de dizer assim, onde está exatamente a ciência em matéria de criminologia aqui? Na escola clássica ou na escola positivista? Ou seja, essa é a grande diferença do que foi o direito brasileiro. Os professores da Faculdade de Direito do Recife, eles liam os originais. Eles liam Beccaria no italiano. Entendeu? Eles liam Marc Ancel no francês. Eles liam Franz von Liszt no alemão. Ou seja, as suas fontes eram fontes no original. Então, eles construíam os conteúdos das suas disciplinas a serem lecionadas no curso de Direito da FDR por uma ideia da leitura dos textos originais, e não de textos traduzidos, e não de textos que, por exemplo, nós lemos, você lê um manual de direito penal no Brasil, e aí não identifica a aspa, você lê aquele texto, aí quando pega o texto original e lê o texto original, diz, não, eu já li isso. E aí você diz, não, mas eu li isso onde? E aí você vai pesquisar, li isso no manual de fulano de tal, mas está sem aspa. Mas o manual de fulano de tal foi escrito a partir de 1988, a partir de 1992, a partir de 1994. O texto no original é do século XIX, então é uma cópia. E você ali interpretando que era algo original. Ou seja, as posições daqueles professores da Faculdade de Direito do Recife eram posições próprias à luz de um material original. Ou seja, Tobias Barreto escrevia cartas para Rudolf von Jhering. Quando Jhering publicou A Luta pelo Direito, que Tobias Barreto teve acesso, ele passou a escrever cartas a Jhering para dizer assim, Jhering, meu camarada, eu preciso conversar com você sobre essa ideia da luta pelo direito, porque eu tenho uma ideia aqui sobre o que é o direito, que eu chamo Cosmos de Fieri, e que você chama luta pelo direito. E nós estamos escrevendo ao mesmo tempo. E Tobias Barreto escrevia para Jhering em alemão. Essa era a riqueza do direito brasileiro, que hoje é cinza. Quando você comprar um manual de direito penal, né, dê uma olhada e olhe quais as línguas que esse camarada que escreveu o manual de direito penal, ele fala. E lê e escreve. Por isso que Tobias Barreto, você vai pegar um texto de Tobias Barreto, e aí a crítica diz, ele era arrogante, né? Só não diz assim, era um negro arrogante, né? Como falam com Luiz Gama e outros. Era um negro arrogante. Ele era um negro arrogante, ele era um mulato arrogante, porque ele era autodidata em alemão. E por isso, quando ele escreve um texto, ele abre o texto com um fragmento em alemão. Se você não sabe, vá fazer os esforços que ele fez na vida para se tornar autodidata em alemão. Ou você quer receber tudo de mãozinha beijada? Ou você quer receber tudo prontinho? Então você vai fazer o quê na vida? Então, ele pode ser arrogante. Eu diria mais, ele tem o direito de ser arrogante. Porque ele malhou pra caralho para se tornar autodidata em alemão. Porque ele estudou pra caralho para aos 30 anos de idade falar 6 línguas. Falar e escrever e ler em 6 línguas. Como dizia ele, isso não caiu dos céus, não foi um presente divino. Foram esforços. Ora, esses professores colocavam nos seus planos de aula, né, nas suas relações bibliográficas, as obras que eles tinham lido no original. Era em italiano, era em francês, era em alemão, era em inglês, era em espanhol.
Daí, a Escola do Direito do Recife, ela ser reconhecida em qualquer parte do mundo como uma escola científica do direito. Essa é a grande diferença para as demais escolas ou para as demais faculdades. Essa é a grande diferença. Ou seja, as fontes que os professores utilizavam eram fontes originais. E, portanto, quando eles iam construir o conteúdo das suas disciplinas, era com essas fontes. E quando eles publicavam os seus textos, que citavam Beccaria, citava no italiano. Porque ele tinha lido no italiano e porque ele dominava a língua. Mais do que isso, porque na escola do Recife, essa leitura era uma leitura crítica desses autores. Se você pegar as cartas de Tobias Barreto para Rudolf von Jhering, hoje, no Brasil, se eu escrevesse uma carta dessa para algum autor desses aí que escreve manual, ele me processaria. Eu diria que eu estava ofendendo a dignidade humana dele, que não sei o quê, não sei o que lá. Rudolf von Jhering não respondia as cartas para Tobias e assim, sim, mas como você chegou a essa conclusão? Que método você utilizou para chegar a essa conclusão, Tobias? E Tobias ia lá e respondia para Jhering assim, olha, a metodologia utilizada foi essa. A partir da linguagem construímos isso. E Jhering ia e devolvia em alemão. Ah, agora está explicado, está descrito, tá, agora sim, agora você me persuadiu, bababá e tal. Essa é a diferença. Ou seja, os autores eram críticos. É por isso que Francisco Cavalcante Ponte de Miranda, em 1977, vai receber em Heidelberg o título de o maior tratadista processualista do planeta. Um camarada que saiu de Delmiro Gouveia, em Alagoas, para se tornar, segundo os alemães, o maior tratadista processualista da história do direito até então. Por quê? Porque eles eram críticos, porque eles eram resistentes a essa ideia de que, estão dizendo que é isso, é isso mesmo. Se está dizendo que é isso mesmo, então pronto, é isso mesmo. Foram críticos às ideias de Garófalo, foram críticos às ideias de Ferri, foram críticos, principalmente, Tobias Barreto. Tobias Barreto é o primeiro autor nas Américas a descer a lenha em Lombroso, a dizer, mas que porra é essa de o homem delinquente? Que porra é essa da escola positivista do direito dizer que alguns nascem delinquente? Quem é esse César Lombroso para dizer que um ser humano nasce delinquente? Tobias Barreto é o primeiro nas Américas a fazer a crítica a César Lombroso. E até hoje, é só você abrir o YouTube aí. Abre o YouTube e coloca. Até hoje, tem cretinos legitimando as teorias de César Lombroso, dizendo que tem pessoas que nascem delinquentes. Só se foi tu que nasceste delinquente, idiota completo. De um determinismo biológico, de um determinismo, dizer que alguém nasce criminoso. A Escola do Recife, no texto que vão ler, aqui especificando matéria criminal de origem criminológica, a Escola do Recife, ela constrói uma identidade de pensamento sobre a criminologia. E a tradução maior dessa identidade de pensamento é exatamente aquele livro de Tobias Barreto, Menores e Loucos e o Direito de Punir. É a tradução maior, Raquel. E Lombroso ainda associava o crime à doença, né? Exato. Lombroso inventou uma máquina, que era um capacete, que se colocava na cabeça de alguém, né? E, portanto, dizia-se se alguém era criminoso ou não. Havia nascido criminoso ou não. Vos faço um desafio, para finalizarmos por hoje. Vos faço um desafio. Se você for aí ao Google e colocar
a máquina de Lombroso, vai aparecer diversas fotos dessa máquina na cabeça de alguém. Eu nunca encontrei nas minhas pesquisas. Veja se você encontra na sua. A máquina na cabeça dele, Lombroso. Ele usando a máquina e depois emitindo um parecer se ele era criminoso ou não. Ou seja, usar a máquina na cabeça dos outros para dizer que os outros é que são criminosos, isso é ciência. Por que você não faz a partir de si próprio? Exatamente. Ideias como a de Lombroso, de um determinismo biológico, que nós veremos, né, de um determinismo bioantropológico, que nós veremos nos estudos da escola positivista criminológica italiana, deu origem ao que os alemães, os nazistas alemães, e que muitos nesse país, nesse momento histórico, estão querendo fazer, estão loucos para fazer através de lei e tudo mais, né? Nos últimos 4, 5 anos, vêm numa ânsia de fazer isso, foi o que os nazistas chamaram, foi o que os nazistas criaram e ficou conhecido como direito penal do autor. Não se analisa a ação praticada pelo autor, analisa-se o autor do crime. O autor do crime. Ou seja, direito penal do autor. Uma mulher que furta água para esquentar, para fazer uma cozinha, para fazer uma comida, fica 100 dias presa nesse país e é preciso uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal para ela ser libertada. Uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, envolvida em escândalo de milhões de reais, quando um outro juiz decreta a sua prisão preventiva, rapidamente, em menos de 90 dias, essa prisão preventiva é relaxada para uma prisão domiciliar e ela ir para casa, para a sua mansão, né, em Salvador, ficar lá em prisão domiciliar. É esse o direito que o Brasil tem na sua sociedade moderna contemporânea. Exatamente, Luciano. Estão querendo até criar tribunais de exceção neste país, né? Para além das redes sociais, que é uma forma de tribunal de exceção. Muito bem. A Escola do Recife, ao analisar esse momento, assim como fez em criminologia, vai fazer em direito penal, vai fazer em matéria de processo penal, vai fazer em matéria de economia, tinha uma disciplina de economia, vai fazer em matéria de direito civil, de processo civil, vai fazer em matéria de direito internacional público. A tese de Tobias Barreto para o concurso para a Faculdade de Direito do Recife, ela é sobre tratado internacional e guerra. Só para você ter uma ideia. Para você ter ideia, naquele tempo, o concurso para a faculdade tinha uma banca que analisava os candidatos, mas os candidatos eram analisados pelas bancas no embate entre os candidatos. Por exemplo, a comissão do concurso sorteava o tema. Então, os candidatos tinham que apresentar um texto original sobre aquele tema e os candidatos recebiam os textos uns dos outros. E o debate era entre os candidatos. Então, era Raquel contestando a tese de Everaldo, Everaldo contestando a tese de Luciano, Luciano contestando a tese de Maria Luísa. E a comissão analisava o embate entre os candidatos. Se você fizer isso hoje no Brasil, é capaz de ter um homicídio durante esse concurso. Porque nesse país não se pode fazer uma crítica. E se fizer uma crítica, todas as portas estão fechadas para você. Se você fizer no mundo do direito nesse país, e não é só no mundo do direito, é da economia, da política, da religião, qualquer forma, mas aqui que nos interessa é o direito. No mundo do direito nesse país, se você fizer uma crítica,
lhe trancam todas as portas todas as portas de um sistema chamado direito. Lhe reservam unicamente a exclusão. E depois ficam fazendo essa verborragia de dignidade da pessoa humana, dos valores da sociedade moderna, numa hipocrisia, num cinismo que dá vontade de você andar sempre. Né? Quando você vai a uma faculdade de Direito no Brasil, a vontade que dá é você levar sempre, né, um frasco de óleo de peroba para passar na cara da maioria que lá está. Para dizer assim, ei, vem cá para eu passar um pouquinho de óleo de peroba na sua cara. De tão cínico e hipócrita que você é, rapaz. A escola do Recife foi um momento único na história desse país. Foi um momento maravilhoso. Você não. Tobias Barreto era bem quisto na faculdade? Não. Ele era odiado por muitos. Tanto que a professora Graziella Ora, por exemplo, diz, Luciano, se Tobias fosse vivo quando der o nome Casa de Tobias, ele não aceitaria. Ele diria, não, Casa de Tobias não. Casa de Tobias não. Aqui não tem casa do nome de um só, não. Mesmo porque eu sou odiado aqui. Por muitos, não por todos. Eu tenho amigos aqui, tenho vários amigos, e amigos que nós construímos pensamentos críticos, um em relação ao outro, e mantemos a amizade, porque aqui é o campo da ciência. Quando saímos daqui, nós vamos tomar uma cerveja, nós vamos comer uma carne, nós vamos tomar um café, nós vamos falar de literatura. Né? Só para você ter uma ideia, sabe como é que Tobias Barreto chamava Castro Alves? Tobias Barreto chamava Castro Alves de mão de crochê, porque ele era um menino burguês metido a poeta. Enquanto que Tobias Barreto, para chegar na faculdade de Direito, teve que ralar, teve que trabalhar para manter-se na cidade do Recife, pagar suas contas, porque seus pais não tinham condição de ele estar lá naquela faculdade, que era uma faculdade burguesa. E Castro Alves não. Castro Alves foi com o dinheiro da família, com o dinheiro do cacau da Bahia, bababá, não sei o quê. Ele dizia assim, Castro Alves, tu és um menino de mão de crochê, rapaz. Tem textos escritos. Castro Alves se tornou um inimigo de Tobias Barreto e quis execrar Tobias Barreto? Não. Era o campo das ideias. E Tobias Barreto rivalizou com ele no campo da poesia. Dizendo, tem problema na sua poesia. Você é de que movimento poético? De tal. Na construção das estrofes tem um problema. Essa foi a escola do Recife. É por isso que ela deu tantos e tantos autores ao Brasil, reconhecidos internacionalmente, como Tobias Barreto, como Francisco Cavalcante Ponte de Miranda, como Clóvis Bevilacqua, como Silvio Romero, e tantos e tantos e tantos outros. É nesse sentido que eu estou me referindo. Leiam o texto, procure absorver as ideias, saber o que é que eles estavam pensando naquela época à luz da narrativa de Rebeca Dias. Deixa eu só olhar aqui para a gente finalizar. Quem foi que escreveu aqui? Para aí. Aqui. Maria Carolina, professor, eu vi que enquanto eu lia o artigo da professora, ela citava em algumas partes a prisão celular e vi que Ferri considera necessário a pena de morte para os incorrigíveis. Mas quando se fala em prisão celular, ela considera como uma aberração. Em contraponto, o autor João Batista defende o sistema celular, mas acrescenta o trabalho como algo necessário para que se evite os vícios que o ócio faz multiplicar nas prisões. Gostaria de saber a opinião sua. Maria Carolina, caríssima, primeiro, não há um pensamento racional sequer que justifique a pena de morte. Se nós nos considerarmos modernos, se nós nos considerarmos da sociedade moderna, nós não podemos fazer um discurso de legalidade ou legitimidade da pena de morte, da pena capital.
A pena capital, né, não pode ser uma alternativa. Aliás, em 1764, Beccaria já havia excluído essa possibilidade. Ele extinguiu a pena de morte da sociedade moderna italiana, do Renascimento, do Iluminismo. Eu interpreto a questão celular, primeiro, não vejo sentido na pena privativa de liberdade, como dizia Maurício Ribeiro Lopes. É um paradoxo você tirar a liberdade de alguém para que alguém aprenda a viver em liberdade. Não há sentido. Não há sentido tirar a liberdade de alguém para que alguém aprenda a viver em liberdade. Nós estamos vivendo uma pandemia. Todos, né, loucos para aglomerar, para não sei o quê, para tudo mais. Façam uma reflexão. Ficar dentro de casa, ter aula em ensino remoto, é uma maravilha? É uma maravilha? Ter aula em ensino remoto, ficar em casa, né, sem sair, vai lhe ajudar em quê? A conviver depois presencialmente na faculdade. Vai lhe ajudar em quê? Vai lhe auxiliar em quê? A questão do trabalho, Carolina, eu sou favorável ao trabalho desde que esse trabalho seja à luz da aptidão do apenado. Ou seja, desde que esse trabalho seja à luz do perfil laboral do apenado, e não qualquer trabalho. Ou seja, colocar uma pessoa, então tirar todo mundo do presídio para limpar as ruas, para varrer as ruas, como se faz nos Estados Unidos, e manter as cidades limpas. Ora, a Europa mantém cidades limpas não com população carcerária limpando a cidade, mas com pedagogia à população de que lixo não se joga na rua, lixo se joga no lixeiro. É outra pedagogia. Agora, se o trabalho é relacionado a um aperfeiçoamento profissional do apenado à luz do seu perfil, para uma possibilidade, depois, quando ele for egresso do sistema, ter uma atividade laboral lá fora e ter uma profissão e ganhar o seu sustento, aí sim. Agora, qualquer trabalho com o argumento de que o trabalho dignifica o homem. É mesmo. Se o trabalho dignificasse o homem, não teria tanto anúncio, né, patrocinado no YouTube, no Instagram, sobre como ficar milionário sendo day trader. Como ficar sendo milionário em jogo da Loto Fácil, né, de não sei o quê. Em ficar milionário com um robô, tendo um robô que faz as coisas para você. E o trabalho não dignifica o homem? Então, para que ter um robô? Aí, José Denilson diz, ficou milionário apenas em 7 dias. Esse é um labirinto, Luana, do qual nós temos que sair, né? Porque as pessoas, é isso mesmo, as pessoas querem punir por punir. Tá? Porque façamos a reflexão. Vamos mandar a pessoa lá para a prisão e tal, vai ficar lá 4 anos, a sentença condenatória foi de 10 ou foi de 8, mas cumprindo o terço da pena, vai sair em 3 e tal, não sei o que lá. Quando ela sair, ela vai. Isso contribuiu no quê? Qual é a reflexão que nós podemos fazer? Isso contribuiu no quê? No quê? Não vejo. Muito bem. Leia o texto. Próximo encontro iniciamos a partir das ideias do professor Franz von Liszt sobre a enciclopédia das ciências criminais, criminologia, política criminal, dogmática penal e bem jurídico tutelado. Iniciamos por isso e teremos um espaço para debatermos o texto de Rebeca Dias e tratarmos, portanto, sobre as ideias da Escola do Recife, sobre os pensamentos das escolas clássica e positivista da criminologia italiana. E iremos, portanto, para essas escolas, todas elas. E vamos ver aqui. Então, bom final de manhã para todos e todas. Tenham uma boa segunda-feira.
Tchau, Até semana Bom dia, que vem. professor. Bom dia, professor. pessoal. Até semana que vem, galera.